Shalom Ubrachá. E nossa aula de hoje é sobre um assunto que muitas pessoas perguntam muitas vezes, que é o assunto do Mashiach vai chegar, ou Mashiach não vai chegar, ou Mashiach talvez vai chegar. Ou seja, como a gente tem que viver? A gente tem que viver sabendo que Mashiach vai chegar. Então, vamos aproveitar e rezar, estudar a Torá, se preparar para a chegada do Mashiach. E se Mashiach não vai chegar, vamos aproveitar para investir nos nossos assuntos profissionais, investir no nosso negócio, desenvolver o nosso negócio, investir na nossa casa. E agora, Mashiach talvez chegue. Será que tudo o que eu estou investindo eu vou perder? Será que eu vou ter que parar o negócio no meio, parar a pintura da casa no meio? Muita gente agora está pintando a casa para Pesach. É uma tradição judaica que a gente não está fazendo ela. Que agora na época dessa, todo mundo tem que ficar em casa, né? O Ministério da Saúde pediu para todo mundo ficar em casa. Então a gente não tem como pintar a casa e ficar dentro com todo aquele cheiro. Então esse ano ninguém vai pintar a casa para Pesach. Mas se costumava antigamente pintar a casa para Pesach, porque aí se tivesse algum Hametz, o Hametz já virava tinta. Ou seja, assim, Hametz é toda levedação, fermentação de 5 tipos de cereais: o trigo, a aveia, a cevada, centeio, espelta, em contato com a água por 18 minutos. E na hora que você passa a tinta em cima dele, ele deixa de ser comestível. Então ele já deixa de ser Hametz. Ou seja, assim, o rabino que tem que determinar se alguma coisa é Hametz ou não, a gente chama ele de Rav Kelev, rabino cachorro. Existe isso também. Até um cachorro tem uma hora na vida dele que ele sobe de nível. A gente tem que mandar o cachorro cheirar, um cachorro de verdade. Pega um cachorro de verdade, quem ainda tem, que agora eu sei que muita gente está evitando, a gente também evita por motivo de ser animal impuro, atrai impurezas. Mas vamos dizer assim, uma pessoa que mora numa casa terra, que precisa de um cachorro para proteger a casa, e aí não tem problema nenhum, ao contrário, é bom que ele tenha um cachorro, ele dá para o cachorro cheirar uma comida. Se o cachorro cheirar e não comer, porque essa comida já está misturada com cândida, com querosene, com tudo quanto é desinfetante, o cachorro cheira e não come. Então o cachorro determina, rabino cachorro, o cachorro determina que aquilo não é mais Hametz, aquilo deixou de ser Hametz. Então o que acontece com a tinta em cima do Hametz é a mesma coisa. Passou tinta em cima de um pão e o cachorro cheirou, ele não comeu, porque por mais fome que ele esteja, mas ele está sentindo que aquilo não é mais pão, aquilo já é tinta, então aquilo não é mais Hametz. E vamos dizer assim, num caso desses, a pessoa está pintando a casa e Mashiach chega. Aí ele me pergunta, e agora o que eu faço? Tinha que ter começado a pintar a casa, eu sabia que Mashiach podia chegar. Agora que Mashiach chegou, a gente vai mudar para Jerusalém, vou receber uma casa muito maior e muito mais bonita, e olha, perdi tempo pintando a minha casa. Agora, e se Mashiach não chegar, eu vou ficar com a casa feia? Então essa é a pergunta: como a gente tem que se comportar? Um dos 13 princípios da fé judaica é que o Rambam diz que para alguém ser considerado que ele é de religião judaica, ele tem que acreditar todo dia que o Mashiach vai chegar.
ele acorda de manhã, ele tem que cair a ficha dele, tem que se conscientizar de que hoje Mashiach chega, hoje, acabou, parou, não pensa mais nada. Ele não tem que pensar que talvez Mashiach chegue hoje. Se ele pensa que talvez Mashiach chegue hoje, já não é a nossa religião. Para ser a nossa religião, que ela é composta de 13 princípios, você tem que acreditar que Deus existe todo dia, não só que Deus vai existir um dia, que a profecia de Moshe Rabbeinu ela é válida para todo dia, não só que era válida para a época dele, agora já não é mais, e de que hoje Mashiach vai chegar. Se você pensa que talvez Mashiach chegue hoje, você está dizendo, olha, eu acredito que talvez Deus existe. Eu acredito que talvez a profecia de Moshe Rabbeinu nunca vai ser mudada. Aqui não tem talvez, aqui parou nisso. Mashiach vai chegar hoje, parou. Agora, passou o dia, Mashiach não veio. Então, vai dormir, não tem problema. Você sabe que de noite Mashiach vai chegar. Agora chega de manhã, Mashiach ainda não chegou. Você pensou que no meio da noite você ia acordar com a Geulah, como o povo de Israel no Egito, à meia-noite? Os egípcios vieram chamar eles, que pediram para eles saírem do Egito. Ninguém veio te chamar, ninguém te acordou para falar que está tendo Geulah. Continua em frente. Hoje Mashiach então vai chegar. Não chegou de dia, vai chegar de noite. Não chegou de noite, vai chegar de dia. Se você está acreditando assim, você faz parte da religião judaica. Diz o Rebbe que isso não é uma contradição. O fato de a gente acreditar que Mashiach chega hoje, e o fato de a gente viver como se fosse levar, como se a vida inteira Mashiach não fosse chegar, no judaísmo isso não é uma contradição. Da onde a gente aprende isso? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, diz o Rebbe, a coluna de nuvem nos guiava de dia e a coluna de fogo nos guiava de noite. Então o povo de Israel construiu, Deus pediu para todo mundo construir um templo móvel. Construíram o templo móvel e a nuvem ficava em cima desse templo móvel. Quando a coluna de nuvem começava a se mover, eles desmontavam o templo móvel, todo mundo desmontava as tendas e começavam a viajar. Quando a coluna de nuvem parava, eles montavam o templo móvel, o Mishkan, montavam tudo de novo, ficavam lá. Às vezes a coluna de nuvem ela parou um dia num lugar e uma vez parou 10 anos. E não importa se ela vai parar lá um dia, a gente monta tudo como se a gente fosse ficar lá 10 anos. E não importa ou seja assim, na hora que essa coluna para, ou seja, comparando ao nosso caso, a gente está no exílio, a gente está no Brasil, a gente tem que viver uma vida como se a gente fosse ficar a vida inteira aqui. Como no Mishkan, na hora que eles montaram o Mishkan, eles montaram como se a gente fosse ficar a vida inteira lá no meio do deserto, sabendo que a gente está a caminho de Israel. A gente saiu do Egito, estamos indo para Israel, não vamos ficar a vida inteira no deserto, mas eles montavam o Mishkan como se fossem ficar a vida inteira lá. E realmente toda aquela geração que saiu do Egito faleceu no deserto, quer dizer, ficou a vida inteira no deserto, mesmo que a gente só ficou no deserto 40 anos. Então a fórmula é essa. A gente tem que viver no Brasil como se a gente fosse viver aqui a vida inteira. Então pinta a casa, não é se pensar agora, porque senão você se intoxica, né, para ficar dentro de uma casa recém-pintada. Então, mas quando tiver oportunidade, invista na sua casa, invista no seu trabalho, invista nos seus estudos, como se você fosse ficar no Brasil eternamente.
junto com isso, a gente tem que saber que hoje Mashiach vai chegar e a gente não vai mais estar aqui. Ou seja, essa é a fórmula. Como o povo de Israel, eles montavam o Mishkan, montavam ele totalmente montado, não parcialmente montado, totalmente montado, se planejando que ele vai ficar lá para sempre. E no outro dia a nuvem se movia, eles desmontavam ele totalmente desmontado e mudavam para outro lugar. Assim a gente tem que montar a nossa vida totalmente montada no país onde a gente está, e depois, na hora que estiver lá, a gente vai entrar em outra fase. Então vamos analisar agora o que é Geulah. Uma mulher grávida, todo mundo, graças a Deus, sabe o que é. Toda pessoa que se casou está rezando para que a mulher engravide, e toda mulher que se casou está rezando para engravidar. E todo mundo sabe o que é uma mulher grávida. Ela engravida, depois de 9 meses ela dá à luz. No nosso caso, a minha esposa deu à luz alguns meses antes. A Rivka chegou correndo. Tem casos que atrasam um pouco. O que tem de comum em todos os casos é que a mulher, estando grávida, ela sabe que um dia ela vai dar à luz. Agora, quando chega no último mês, aí ela sabe que agora, cada dia, ela pode dar à luz. Então, minha filha em Israel tinha me avisado que ela estava grávida. Agora, graças a Deus, ela deu à luz ontem. Já tenho 10 netinhos agora. A minha filha do meio, lá em Israel, está com 31 anos. Então, a partir da hora que ela me falou que ela estava grávida, eu sei que um dia ela vai dar à luz. Geulah é isso. A partir da hora que o segundo Beit HaMikdash foi destruído, a gente engravidou do terceiro Beit HaMikdash. O povo de Israel engravidou da Geulah. E uma hora a Geulah chega. Nossos sábios deram sinais para Geulah, e todos esses sinais aconteceram agora. E cada vez eles estão acontecendo com mais frequência. Então quer dizer que a mulher, quando começa as dores de parto, ela vai verificando. Cada meia hora dá vontade de dar luz. Depois cada 20 minutos. Depois cada 15 minutos. Então essas dores de parto, ela já sabe que hora chamar a ambulância, que ela está vendo que essas dores estão cada vez com mais frequência. Nós estamos numa época que os sinais que os nossos sábios deram sobre a Geulah, eles estão cada vez com mais frequência. O Rebbe, nosso Rebbe de Lubavitch, ele trouxe uma vez uma escritura do Ridor, Chaim David Azulay, que o Ridor lhe diz assim: só o fato de você, em hebraico se chama isso de kivui, kivui em português assim, você espera que aconteça, ou seja, você nem expressou, você nem se expressou, mas você, na sua cabeça já está tarefas agendadas, que Mashiach vai chegar, ou kivui, quer dizer, até me caver. Você, aqui em português é meio diferente, assim, que no português, quando você traduz, não é traduzido como uma garantia, né? Mas vamos dizer assim, está agendado, uma coisa está agendada, então na sua cabeça aquilo está agendado. Então você está na sua cabeça que Mashiach tem que chegar. Só o fato de isso estar nas suas tarefas agendadas, isso já adianta, já traz a Geulah. Então, como o Rebbe falou, a gente tem que viver, por um lado, como se a gente fosse ficar aqui a vida inteira. Por outro lado, a gente tem que estar consciente que hoje o Mashiach chega. Isso no judaísmo não tem nenhuma contradição. Eu estive na América algumas semanas atrás, estive no 770, na sinagoga do Rebbe, e rezei lá
estava muito legal. Me encontrei com amigos que estudaram comigo na Estivá em 78, no Koilel em 84, e estava muito bom. Uma coisa interessante é que um dia depois que eu saí de lá, aquele lugar fechou. A diretoria da sinagoga recebeu um pedido do Ministério da Saúde de fechar o Semen-Semen, de fechar a sinagoga do Chabad Internacional. Lá o Rebbe começou a publicar o assunto do Mashiach, e aquele lugar foi fechado. Eu estava lá com a Rivki, com a Bracha, com a minha esposa, com a Bracha, com a minha filha Rivki, e na hora que eu entrei lá com a Rivki, eu estava acostumado a entrar lá muito antigamente, quando o Rebbe estava lá. E aí a Rivki me apontou para um lugar onde o Rebbe aparecia, e ela me perguntou: o Rebbe está lá? Ela tem 6 anos e meio, ela nunca ensinei para ela essas coisas. E aí eu me lembrei que eu tinha visto o Rebbe naquele lugar, que era o lugar que o Rebbe aparecia. E o que aconteceu na prática, eu vi, ela perguntou: o que tem lá agora? Eu vi que aquele espaço estava fechado. Aí eu falei para ela: vamos subir lá, vamos ver o que tem. A gente tentou subir e estava tudo fechado. Eu senti naquela hora a mulher que vai dar luz. Ela vive com a gente até a hora do parto. Na hora do parto, ela entra já na sala cirúrgica. Eu senti aquilo, eu senti a gente estar na hora do parto já. Eu senti o Semen-Semen sem Rebbe, o lugar onde estava o Rebbe está fechado, a sala do Rebbe virou museu. Eu senti agora a gente está na hora do parto. Quer dizer, a mulher grávida já não está mais no quarto dela, ela já subiu para o centro cirúrgico. E na hora que eu voltei para o Brasil, eu vi que todo lugar fechou. Me mandaram fotos que todo o Semen-Semen fechou. Eu senti agora o neném começou a nascer. Quer dizer, na prática, a gente está numa situação de Geulah. Ou seja, a gente está no meio do parto. O Rabi Yehuda Nagmore, vamos assim, não vamos entrar assim em explicações profundas. Vamos analisar isso de uma maneira bem superficial. Na discussão na Gemara, se Mashiach vai chegar em Tishrei ou Mashiach vai chegar em Nissan, que é o mês que a gente está agora, nessa discussão o Rabi Yoshua, ele diz que Mashiach chega em Nissan, e ele traz um versículo, que esse versículo diz que vocês não foram vendidos por dinheiro, vocês não vão ser resgatados por dinheiro. E ele diz que isso significa que a gente não vai precisar fazer chuva para trazer a Geulah. O que quer dizer que a gente não vai precisar fazer chuva para trazer a Geulah? Simplesmente, nós não somos uma geração que saiu de algum lugar para voltar para esse lugar. Fazer chuva quer dizer, você era um judeu religioso, depois você trocou Deus por uma estátua, depois você se arrepende, deixa a estátua e volta para Deus. Agora, quando a pessoa já nasceu na idolatria, ele vai voltar para onde? É a volta dos que não foram. Ou seja, assim, a gente não é uma geração que sobre nós recai o termo de Shuvah, retorno. A gente é uma geração que somos a 4ª geração de pessoas que não estudaram Torá, pessoas que nossos bisavós estavam
na época do comunismo, na época do fascismo, na época do nazismo. Nos últimos 80 anos, nosso bisavô, nosso avô, nosso pai e a gente, de uma maneira bem genérica, nós não estudamos Torá. De uma maneira genérica, vamos dizer assim. Eu não digo assim, tem exceções. Mas o povão, a maioria das pessoas, não recai sobre eles esse termo de Teshuvá, porque eles não saíram de lugar nenhum, eles já nasceram na ignorância. E é isso que o Rabbi Yehoshua na Gemara, isso que ele diz, que a gente é uma geração que não vai precisar de Teshuvá. E no primeiro Leila Seder, Pesach Mitzrayim, Hashem falou para pegarem, 4 dias antes, pegarem um carneirinho que era o Deus do Egito e amarrarem no pé da cama. Os egípcios vão perguntar: o que vocês vão fazer com o nosso Deus? Você fala: vou sacrificar o seu Deus, vou fazer dele um sacrifício para Hashem, sacrifício para Deus, vou fazer do seu Deus um churrasquinho para o meu Deus. E aí o nosso povo estava num grande perigo, quer dizer, eles fizeram um grande Messias Nefesh. Numa hora dessas, ninguém quer ficar com ninguém, quer dizer, cada um está na sua própria casa. Deus falou para Moshe: fala para ninguém sair de casa, mas absolutamente ninguém sair de casa, porque à meia-noite vai ter a revelação divina no Egito e todos os primogênitos do Egito vão morrer. Então ninguém saiu de casa, cada um fez o Leila Seder na sua própria casa. Eu estou acostumado assim com as sinagogas que a gente dá aula. Chega essa época de Pesach, tem gente que vai fazer Pesach nas Bahamas, Pesach em Jerusalém, Pesach em Miami, Pesach em Campos do Jordão, Pesach em Ilhabela, Pesach em Avaré. Ou seja, assim, tem pessoas que nos últimos 40 anos eles não precisaram limpar a casa para Pesach, porque eles ajuntaram dinheiro o ano inteiro para ir Pesach para outro lugar. Tinha Pesach no navio, aqueles navios transatlânticos de turismo. E esse ano a gente voltou como se fosse o primeiro Pesach da história, que Deus falou para o povo: ninguém sai de casa. Ninguém sai de casa, todo mundo vai fazer esse corban, vai comer esse corban dentro da sua própria casa, ninguém sai de casa. Então, o que acontece na prática? A gente está vendo que é muita dor de parto para a criança não nascer. Por um lado, tá bom, a gente tem que saber, tem que se comportar como se a gente fosse ficar aqui a vida inteira. Mas por outro lado, a gente está vendo, pode ser as duas coisas. Então pode muito mais ser que vai ter Geulah do que a gente vai ficar aqui a vida inteira. Esse pode ser para cá, pode ser para lá, a gente está muito mais próximo ao pode ser que a gente vai sair do exílio, ao pode ser que Mashiach vai chegar, do que ao pode ser que a gente vai continuar no Brasil. Muitos exemplos disso a gente está vendo agora que teve essa epidemia. E diferente, quando eu tinha meus 10 anos de idade, teve a epidemia da meningite, que era uma coisa totalmente fatal. Diferente desse vírus agora, que a percentagem dele de morte está pequena, em relação à meningite, era uma doença assim, que matava. E uma criança no nosso prédio, uma menina, filha de um médico, ela pegou essa doença e nós brincávamos com ela, eu tinha 10 aninhos, e chegou lá o Ministério da Saúde da época. Esse lugar que eu morava era um prédio de pessoas importantes, e eles conversaram com todas as famílias que todo mundo tem que tomar o remédio, porque estávamos em contato com essa menina, e a probabilidade de cada um de nós falecer era uma probabilidade muito grande. Essa doença pegava crianças, principalmente crianças na faixa etária de crianças, foi o maior número de mortes, depois adolescentes, maior número de mortes, e quanto mais velha a pessoa, menos risco ele tinha.
Então aquilo era realmente uma fatalidade. Agora a gente vê que essa doença agora, por pior que ela seja, ela está com uma cara de coisa espiritual. Deus me livre de falar uma coisa dessas. Graças a Deus não está pegando nas crianças. A mortalidade entre 0 e 7 anos de idade está no quase zero. Mesmo com crianças que têm doenças pré-existentes. Quase que não está pegando em adolescentes. Quer dizer assim, é muita bondade para uma epidemia desse critério. E a gente imagina, por um lado, assim, a mortalidade dela não ultrapassou nenhuma outra doença. A gente reza para que ela termine imediatamente, que se encontre imediatamente a cura para ela. Dizem que ela já é vacina para coisas piores, que todo grupo dessa... Não entendo nada de medicina. Fui com 18 anos, fui para Israel, fui para Yeshiva. A única coisa que eu estudei foi Torá. Não fui para a faculdade, e meu português também não é tão bom por causa disso, mas o que eu entendi dos especialistas é que quando a pessoa pega um pouquinho dessa doença, ela já é vacina para uma coisa pior. Quer dizer que para certas pessoas foi bom que ele pegou. Que ele podia morrer da coisa pior e não vai morrer porque ele pegou em menos quantidade essa doença que é, Deus me livre, a epidemia da nossa geração. Então, em outras palavras, o que eu posso dizer para vocês é uma coisa simples. O lado espiritual dessa doença é que ela nos fez regredir ao primeiro Pesach da nossa história, ao Pesach do Egito, e lá cada um de nós tinha que estar na própria casa, fazendo o próprio Leila Seder. Obrigado. Fazendo o próprio Leila Seder, e nenhum de nós foi para a casa do outro. Agora estou fazendo aqui as aventuras do Rav Avraham, né? A gente agora, para fazer uma compra para Pesach, já é uma aventura. Então, na prática, assim, essa doença, essa epidemia, fechou todas as sinagogas do mundo, fez com que cada um de nós agora fizesse o Pesach, e muitas pessoas, pela primeira vez na vida, fizesse o Pesach em casa. Pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém sabia o que fazer. A pessoa me liga para o Rabino, eu sempre fui passar o Pesach em outras cidades, tipo no hotel de Pesach. E agora o hotel de Pesach vai ser minha casa. Quer dizer, eu, a minha mulher, meus filhos, minhas filhas, isso vai ser o hotel de Pesach. As pessoas não sabem o que fazer. A central do Chabad Internacional mandou para nós um material de como fazer um Leila Seder, tipo material para explicar para pessoas que estão fazendo pela primeira vez na vida um Leila Seder. Então, assim, tem tudo a ver com a chegada do Mashiach. É muita dor de parto para a criança não nascer. Então, o que eu posso dizer para vocês, assim, os rabinos de Israel falam, Mashiach vai chegar. Você me pergunta, ele está dizendo que o Mashiach vai chegar, paro de trabalhar ou não paro? Para parar de trabalhar, você já parou. O povo de Israel no Egito, antes de sair do Egito, a escravidão terminou. Então a gente está vivendo uma semelhança muito grande. Parar de trabalhar, você já parou, você está sentado na sua casa, porque o Ministério da Saúde não vai te deixar sair de casa e pegar uma doença. Então, o que você faz? Se planeja psicologicamente que você vai viver eternamente no Brasil? Eu te falo assim, a gente tem que viver, como diz o Rambam, que hoje o Mashiach vai chegar. A gente tem que se comportar como se a gente fosse ficar aqui a vida inteira. Mas o que está 99,9% mais provável dessa vez é que Mashiach vai chegar de verdade.
E por isso, assim, a gente é obrigado, contra a nossa vontade, a continuar se programando como se a gente fosse ficar aqui, mas a gente está vendo que a mulher já começou a dar luz, não tem como enfiar a criança de volta. Então, com certeza, te falo, essa é a minha sincera opinião também, com certeza vamos ter Geulah. Com certeza vamos ter Geulah. Com certeza Mashiach vai chegar. E a gente vai dar o título, então, dessa aula que é mais provável que Mashiach chegue do que ele não chegue. Esse é mais provável a 100%. Então, que vocês tenham muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Pesach, Kasher, Sameach, vai limpando a casa, vende o Hametz pro Goi, compra as coisas que você precisa para Pesach, que, como no Egito, fizeram o Lela Seder, e no meio do Lela Seder saíram do exílio, a gente está numa situação muito semelhante. Tudo tá, o quebra-cabeça está se encaixando nas suas últimas peças. Então, Atzlachá, Briut, Panasá, Beshefa, Pesach, Kasher, Sameach. Kol Tov. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de colocar o joinha. A gente continua. Depois que o Mashiach chegar, também depois da Geulah, a gente continua. Não se preocupa. Super Atzlachá. Kol Tov. Libeinu v'sader nafsheinu v'shuoscha b'emes b'mar l'tzion malach Elokeich b'mar l'tzion malach Elokeich Ki ha'malchut shelcha Yomei atin loy bechavai Ki ha-malchut shelcha hiu li Yomei atin loy bechavai Ki ha-malchut shelcha hiu li Yomei atin loy bechavai Ki ha-malchut shelcha hiu li Yomei atin loy bechavai nafsheinu mishuascha b'emes b'mar tzion malach Elokeich b'mar l'tzion malach Elokeich Ki ha-malchut shelcha hiu li-yomei atin loich bechavai 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 Shelcha hi li Yomei atin loich bechavai